Na bodega do Tonho Ferreiro, em Lavras do Sul, quando a notícia chegou, o silêncio durou 3 segundos. Só 3. Depois veio a risada. "Tchê, o peão enlouqueceu", disse um, batendo na mesa. "É golpe", disse outro, enfiando a faca no naco de queijo. "Mas golpe em quê?", retrucou o bodegueiro, enchendo a cuia devagar. "Se a guria nem anda..." E a bodega inteira gargalhou, daquele jeito cruel que o riozinho de aguardente solta nos homens quando eles acham que entenderam tudo. Só o velho Nestor, sentado no canto com o chimarrão já frio na mão, ficou calado. Não riu. Não falou. Apenas baixou os olhos para a cuia, como quem guarda um peso. Porque o velho Nestor sabia uma coisa que aqueles homens não sabiam. E é por causa do que o Nestor sabia que essa história precisa ser contada inteira. Se achega aqui comigo e conta de onde está assistindo esta história, aproveita e se inscreve no canal. Dito isto, vamos para a história. A Estância São Bento ficava nos campos entre Lavras do Sul e Bagé. No coração da campanha gaúcha. 1.200 hectares de campo nativo, 400 cabeças de gado Hereford e um plantel de 32 cavalos crioulos registrados. Era uma das propriedades mais antigas da região, dessas que o nome já basta para abrir porteira. E quem tocava aquilo era seu Hélio Fonseca, 63 anos, chapéu de aba larga, mão de ferro e olho duro para quem chegasse pedindo coisa. Homem de pouca palavra, daqueles que a gente respeita sem saber direito se gosta. A estância era o mundo dele. E no centro desse mundo, embora quase ninguém parecesse notar, estava a Celina. Celina Fonseca tinha 29 anos. Cabelo preto e grosso, preso num coque frouxo que sempre escapava. Mãos grandes, de quem já soube segurar rédea, e um corpo largo, que não cabia nas expectativas de ninguém. Mas nem sempre foi assim. Aos 17 anos, numa prova de prenda durante a Semana Crioula de Bagé, o cavalo dela refugou na terceira baliza. Celina voou por cima do pescoço do animal e bateu as costas numa estaca de eucalipto. Fratura na vértebra. Paraplegia incompleta. E uma cadeira de rodas dali para frente, pelo resto dos dias. Seu Hélio nunca perdoou aquela prova. Nunca perdoou os cavalos de pista. E, no fundo, nunca perdoou a si mesmo por ter incentivado a filha a competir. Na semana seguinte ao acidente, vendeu os 12 cavalos de prova que tinha. Ficou só com os de lida e mandou erguer na frente da sede uma rampa de cimento tão larga e tão pesada que mais parecia uma muralha. Como se cimento segurasse gente. Como se ele pudesse trancar a filha dentro de casa para sempre, longe de tudo que um dia tinha feito mal a ela. Celina engordou. Não de uma vez. Foi no ritmo de quem perdeu o movimento, e junto com ele, perdeu a vontade de ser vista. Nos primeiros 2 anos, foi a tristeza funda. Depois virou costume. Depois virou armadura. Porque, te digo uma verdade dura, uma mulher gorda numa cadeira de rodas, no interior, vira quase invisível aos olhos dos outros. As pessoas desviam o olhar. Falam mais alto, como se ela fosse surda. Falam mais devagar, como se ela fosse criança. E Celina, que era mais esperta que todos eles juntos, aprendeu a usar essa invisibilidade a favor dela. Porque enquanto o pai achava que ela passava o dia vendo televisão e bordando pano de prato, Celina fez faculdade de contabilidade à distância pela Universidade de Bagé. Estudou de madrugada, no silêncio da casa. Quando se formou, começou, sem dizer nada a ninguém, a conferir os livros da estância. E o que ela encontrou nas contas deixou o sangue dela gelar. Seu Hélio estava perdendo dinheiro havia 6 anos. Decisão errada de compra, venda apressada de reprodutor bom, contrato mal feito.
A estância mais respeitada da região estava sangrando por dentro, e o dono nem desconfiava. Aí, Celina fez uma coisa que, na minha humilde opinião, foi de uma coragem que pouca gente teria. Não foi falar com o pai. Sabia que ele não ia escutar conselho de mulher, ainda mais da filha que ele tratava como doente. Em vez disso, ela começou a consertar tudo por baixo. Pegou o telefone do escritório dos fundos e foi negociando pacientemente com compradores que achavam estar falando com um contador contratado lá de fora. Renegociou o contrato de sêmen. Reorganizou o registro genealógico do plantel inteiro, cavalo por cavalo, linhagem por linhagem. E em 3 anos, a estância que estava à beira do vermelho voltou a dar lucro firme. Seu Hélio comemorava a sorte do gado e o faro para negócio. Nunca soube, nem por um instante, que foi a filha daquela cadeira de rodas quem salvou tudo que ele tinha. Foi num maio de geada que o estranho chegou. O campo ainda branco da friagem, o vapor saindo da boca dos animais. Veio a pé pela estrada de chão um homem de uns 36 anos, barba de uma semana, bombacha surrada e um cavalo velho puxado pelo cabresto. Pediu trabalho ao capataz, o seu Quirino. O capataz olhou para o homem, olhou para o cavalo e disse que não tinha vaga. O nome do homem era Renato Vargas. O nome do cavalo era Laçador. Crioulo legítimo, de pelagem gateada que o tempo tinha desbotado para um tom de areia molhada. 20 anos de idade. Magro, mas não doente. Magro de estrada, de quem andou muito e comeu pouco. Tinha uma cicatriz comprida no flanco direito, marca de arame farpado, e os olhos mais calmos que o seu Quirino já tinha visto num bicho. Na minha vida de estrada, eu aprendi a desconfiar de homem de fala mansa, mas a confiar em cavalo de olho sereno. E aquele cavalo tinha o olho mais sereno do mundo. Renato foi embora, mas não foi embora de verdade. Armou um acampamento num rincão à beira da estrada, a 2 quilômetros da porteira da São Bento, e ficou ali. De manhã, saía a pé procurar serviço nas estâncias vizinhas. De noite, voltava para o acampamento e dormia encostado no cavalo, para dividir o calor na friagem. Não pedia esmola, não incomodava ninguém, só ficava, com a teimosia quieta de quem não tem mais para onde ir. E foi a Celina quem o viu primeiro. Da janela do escritório dos fundos, que dava para o campo aberto, ela tinha um binóculo. Presente do pai, que achava que era para ela ver passarinho e se distrair. Celina usava para ver o mundo que diziam que não era mais dela. E uma tarde, ela viu a fumacinha fina do acampamento subindo no rincão. Apontou o binóculo e viu o homem cuidando do cavalo velho como quem cuida de filho. Viu Renato escovar o animal por 20 minutos inteiros antes de dar água para ele. Reparou que ele falava com o bicho. E viu, por fim, o cavalo encostar devagar o focinho no ombro do homem, daquele jeito que só crioulo faz quando confia de verdade, de alma. Celina baixou o binóculo. Ficou um tempo olhando o nada, pensando. Ela, que tinha aprendido a desconfiar de tudo e de todos, que enxergava interesse em cada gentileza que lhe faziam, ficou olhando aquele homem pobre cuidar de um cavalo sem valor de mercado nenhum, e entendeu uma coisa ali, antes de saber qualquer outra. Entendeu que quem trata bem o que o mundo já descartou, trata bem porque é assim por dentro, não porque ganha alguma coisa. Na manhã seguinte, ela mandou chamar o seu Quirino no escritório. O capataz veio, chapéu na mão, sem saber o que a patroa moça queria. E Celina, sem rodeio, olhando ele bem nos olhos, disse uma frase curta. Uma frase que o seu Quirino carregou pelo resto da vida e que ele só foi entender por inteiro muito tempo depois. Foi essa frase, dita de uma cadeira de rodas numa tarde de maio, que mudou o destino de 3 vidas e de um cavalo velho. A frase que Celina disse ao capataz foi assim: contrata o peão que está acampado na beira da estrada e não me pergunta por quê. Seu Quirino abriu a boca para dizer alguma coisa,
Talvez para lembrar que seu Hélio é quem mandava na contratação. Talvez para avisar que aquele homem não tinha referência, nem documento de fazenda nenhuma. Mas olhou para o rosto da Celina e fechou a boca. Porque a moça tinha usado aquele tom. O mesmo tom seco, sem brecha, que o pai dela usava quando dava uma ordem. E na São Bento, ninguém, nem o capataz mais velho, desobedecia àquele tom. Quirino só abaixou o chapéu e foi buscar o peão na beira da estrada. Agora, o que nem a Celina sabia, o que ninguém em Lavras do Sul sabia, é que o Renato não tinha caído ali por acaso. Não foi o vento que jogou aquele homem na porteira da São Bento. Ele veio de propósito e veio de longe. 3 meses antes, numa feira agropecuária em Aceguá, lá na linha de fronteira com o Uruguai, Renato ouviu uma conversa que não saiu mais da cabeça dele. Um vendedor de ração, daqueles que rodam o pampa inteiro e sabem da vida de todo mundo, contava para quem quisesse ouvir a história de uma estância da campanha que tinha um dos melhores plantéis de crioulo da região, mas que estava sendo tocada às cegas por um estancieiro teimoso e orgulhoso, e que, no fim das contas, quem segurava aquilo de pé era a filha. Uma filha cadeirante que ninguém levava a sério, mas que entendia mais de genética de cavalo e de número de registro do que a maioria dos criadores graúdos da região. O vendedor contava aquilo rindo, como quem conta um caso curioso. Mas o Renato não achou graça nenhuma. Renato sentiu foi uma fisgada funda no peito, porque ele sabia, na carne, o que era ser descartado pelo mundo. Até 2 anos antes, o Renato tinha terra própria perto de Pinheiro Machado. 12 hectares. Pequeno, mas dele, conquistado no suor. Tinha 7 cavalos, e entre eles, o laçador, que era o mais velho de todos e o primeiro que ele domou sozinho, ainda guri, aos 18 anos. A vida não era farta, mas era inteira. Até o dia em que a mãe dele foi diagnosticada com um câncer no pâncreas, daqueles que não dão trégua. E aí o Renato fez o que um filho faz. Vendeu a terra. Vendeu 6 dos 7 cavalos. Vendeu a caminhonete velha. Vendeu o galpão. Vendeu a ferramenta. Pôs tudo o que tinha no tratamento da mãe, em Porto Alegre, durante 14 meses de hospital, de estrada, de esperança. E a mãe morreu assim mesmo. O dinheiro acabou, a terra acabou, e a dor continuou inteira. Sobrou o Renato com uma muda de roupa e o laçador. Só o cavalo velho. E sabe por que ele não vendeu o laçador também? Não foi por dinheiro, te garanto, porque crioulo de 20 anos sem registro de competição vale menos que bezerro desmamado. Foi outra coisa. Aquele cavalo era o último fio que ligava o Renato à vida que ele tinha tido. A mãe, a terra, ao guri que ele um dia foi. E ele sabia, lá no fundo, que se cortasse esse último fio, ia se perder de si mesmo de vez. Eu já vi homem se perder assim, no tempo em que eu tocava comitiva. Vi homem forte virar sombra por ter soltado a última coisa que segurava ele inteiro. O Renato não soltou. Então, quando ele ouviu na feira de Aceguá sobre aquela mulher que enxergava valor onde ninguém mais via, ele não pensou em terra, não pensou em dinheiro, não pensou em golpe, como a bodega depois ia maldizer. Renato pensou numa coisa só, simples e funda. Essa mulher entende o mundo do mesmo jeito que eu entendo. E pegou o cabresto do laçador e caminhou. Caminhou 70 quilômetros pela beira da estrada, ele e o cavalo velho, até chegar na porteira da São Bento, em Lavras do Sul. 70 quilômetros para ficar perto de uma mulher que ele nunca tinha visto, só porque alguém disse que ela enxergava o que os outros não enxergavam. Renato foi contratado, mas trabalhou 4 meses inteiros na São Bento antes de dirigir a primeira palavra a Celina. Não foi medo, foi respeito. Ele aprendeu o ritmo da estância, ganhou no silêncio a confiança dos outros peões e mostrou, com o laçador, que entendia de cavalo como pouca gente. O velho crioulo, mesmo aos 20 anos,
trabalhava o gado com uma calma de mestre, fazendo os cavalos jovens parecerem potros atrapalhados do lado dele. Os peões começaram a respeitar não só o homem, mas o bicho. E na estância, quando o cavalo de um homem é respeitado, o homem sobe junto. O primeiro encontro de verdade entre os dois aconteceu no galpão de Tosa, numa tarde de setembro. Celina tinha descido até lá para conferir as fichas de registro dos potros nascidos na primavera. Mas a cadeira de rodas atolou no barro mole em frente ao galpão, e ela ficou ali, presa, sozinha, com aquela raiva quieta de quem odeia precisar de ajuda. Foi quando o Renato apareceu. E aqui, presta atenção no que ele fez, porque é nos gestos pequenos que se mede um homem. Ele não correu com pena, não disse, coitada, não fez alarde. Renato se ajoelhou no barro, limpou a roda da cadeira com a própria mão, empurrou ela com cuidado até o piso firme do galpão, limpou as mãos na bombacha e voltou para o trabalho, sem dizer uma palavra, sem olhar para ela, esperando o agradecimento. Celina ficou olhando as costas daquele homem se afastar por uns bons 30 segundos, sem piscar. Ela, que estava acostumada a ser tratada ou como vidro que vai quebrar, ou como peso que dá trabalho, foi tratada ali, pela primeira vez em 12 anos, como gente. Só gente. E te confesso, na minha humilde opinião, que ajudar alguém sem fazer a pessoa se sentir um fardo é das maiores gentilezas que existe neste mundo. O Renato fez isso sem nem pensar, porque era assim por dentro. A partir daquela tarde, os dois começaram a conversar. No começo, só de cavalo. Registro, linhagem, cruzamento, casco, pelo. E foi aí que cada um descobriu no outro a metade que faltava. A Celina sabia a genética no papel, na planilha, no número frio do registro. O Renato sabia a genética no pelo do animal, no casco, no jeito do bicho mastigar e de pisar. Ela conhecia o mapa. Ele conhecia o chão. Juntos, conheciam o cavalo inteiro. Depois, com o tempo e a confiança, vieram as outras conversas. Ela contou da queda, da prova, dos 12 anos na cadeira. Ele contou da mãe, do câncer, da terra vendida hectare por hectare. Falaram do laçador. E falaram, sem pressa, daquilo que os dois conheciam bem demais. O peso de carregar um corpo que o mundo decidiu, por conta própria, que não servia mais. Não foi romance de novela, com flor e juramento. Foi reconhecimento. Foi duas pessoas que o mundo tinha jogado no canto, descobrindo que cabiam, exatas, uma ao lado da outra. E numa manhã de domingo, em novembro, o Renato tomou a decisão. Vestiu a melhor camisa que tinha, a única sem remendo, passou a mão no cabelo e foi bater na porta da sede grande. Quem atendeu foi o próprio seu Hélio, de chinelo, com a cuia de chimarrão na mão, estranhando um peão na porta da frente num domingo de manhã. Renato tirou o chapéu, segurou ele contra o peito e, com a voz firme apesar de tudo, pediu a mão da Celina em casamento. O silêncio que caiu ali foi tão fundo que os cachorros do terreiro pararam de se coçar. Seu Hélio não gritou. Eu quase queria que ele tivesse gritado, porque grito passa. O que ele fez foi pior. Falou baixo, devagar, cada palavra como uma pedra. Tu não tem terra, não tem nome, não tem futuro. Teu cavalo vale menos que a ferradura que ele calça. E tu vem na minha porta querer casar com a minha filha? Renato encarou o velho sem baixar os olhos e respondeu com 6 palavras que mudaram tudo. Eu quero casar com a Celina, seu Hélio, não com a estância. E foi aí que o estancieiro derrubou o chimarrão no chão da varanda. A cuia rolou, a erva espalhou nas tábuas e seu Hélio, sem pegar de volta, apontou o dedo para a estrada. Deu 24 horas para o Renato sumir da propriedade. A notícia correu Lavras do Sul como fogo em macega seca naquele mesmo dia. E na bodega do Tonho Ferreiro, os homens começaram a rir.
Mas o que eles ainda não sabiam, e o que o seu Hélio também não sabia, é que a Celina tinha ouvido cada palavra daquele bate-boca pela janela, e que ela não era mulher de aceitar calada que decidissem o destino dela na varanda, como se ela fosse gado de leilão. Naquele fim de tarde, Celina mandou chamar o pai no escritório dos fundos. Seu Hélio entrou ainda com a cara fechada da briga, esperando talvez choro, talvez súplica. Não teve nem uma coisa, nem outra. A filha estava atrás da escrivaninha, com o computador aberto, calma como quem já decidiu o que vai dizer, e mandou ele sentar. O estancieiro, que nunca tinha recebido ordem de ninguém dentro da própria casa, sentou. Não soube nem porquê. Então Celina virou a tela para ele e começou a mostrar, linha por linha, planilha por planilha, os 6 anos de administração invisível, as negociações que ela fez fingindo ser contador contratado, os contratos de sêmen renegociados, os 3 compradores que ela trouxe lá de Santa Catarina, o registro genealógico do plantel inteiro reorganizado pela mão dela e o lucro firme dos últimos 3 anos que ele achava que era sorte e faro, nascido tudo daquela cadeira de rodas que ele tinha tentado esconder do mundo. Seu Hélio olhava a tela e ia ficando branco. Olhava a filha. Olhava a tela de novo. E pela primeira vez em 12 anos, aquele homem enxergou a mulher que estava na frente dele. Não a menina quebrada na queda. Não a doente que ele trancou atrás da rampa de cimento. Uma mulher inteira, competente, que tinha salvado tudo que ele amava sem nunca pedir um obrigado. E Celina disse, sem levantar a voz, que aquilo doeu mais que grito. O senhor acha que está me protegendo, pai, mas está me enterrando viva. Eu salvei essa estância sem sair desta cadeira. Eu escolhi aquele homem antes mesmo dele saber que eu existia. Eu vi quem ele era antes dele ver quem eu sou. E o senhor, em 12 anos, nunca me perguntou uma única vez o que eu queria da minha vida. Porque o senhor decidiu, lá atrás, que cadeirante não escolhe. Pois eu escolho, pai. Escolho hoje. Seu Hélio não respondeu. Saiu do escritório calado e foi sentar na varanda, no escuro, com o chimarrão que ele nem encheu. Ficou ali a noite virando na cabeça 12 anos de coisa errada. E enquanto o velho remoía a vida, deixa eu te contar uma coisa sobre aquele cavalo magro que dormia no acampamento. Porque para entender o que ia acontecer naquela madrugada, tu precisa entender o que é um crioulo de verdade. 400 anos solto no pampa, sem dono, sem nome, sem serventia nenhuma. Durante 4 séculos, os cavalos que os colonizadores espanhóis largaram para trás nas planícies da América do Sul foram tratados como bichos sem valor. Baguais, chucros, coisa de ninguém. Mas o pampa, meu amigo, não é lugar para fraco. Geada que racha osso, sol que estoura couro, semanas a fio sem pasto decente. E quem sobreviveu a tudo isso, geração após geração, virou outra coisa. Virou o crioulo. Um cavalo que a natureza esculpiu na dureza, na pura seleção do que aguenta, e que o homem por pouco não deixou se perder, achando que não prestava. Pois esse mesmo animal que nasceu do abandono, segundo a Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Crioulo, hoje movimenta mais de 1,2 bilhão de reais por ano no Brasil. E em 2024, na Ex-Pointer, em Bagé, ali mesmo na campanha, um único garanhão crioulo, o Jacinto Calabaça, foi avaliado em 22 milhões de reais. 22 milhões. Um descendente direto daqueles cavalos que ninguém queria. Tu acredita numa coisa dessas? E tem outra coisa que pouca gente sabe do crioulo, e essa é a que mais importa para a história. O crioulo pensa antes de agir. Diferente de raça mais explosiva, que dispara no susto, o crioulo observa, calcula, decide. Não é impulso, é inteligência mesmo. E quando ele escolhe confiar numa pessoa,
Essa lealdade dura a vida inteira. E a vida dele é longa, sabe? 23 anos em média, com bicho competindo em alto nível ainda aos 14. Hoje são mais de 380 mil animais espalhados por 22 estados do Brasil. Uma raça que nasceu do que foi jogado fora e se tornou uma das mais valiosas do continente inteiro. Guarda isso, porque o laçador, aquele cavalo velho e magro de estrada, era um desses. E ele ainda tinha uma última coisa para ensinar a todo mundo. Foi na alta madrugada que o problema veio. O laçador teve cólica. O velho crioulo se jogou no chão da mangueira, rolando, suando frio, os flancos contraindo de dor. Cólica em cavalo já é coisa séria. Em cavalo de 20 anos, é quase sentença. O Renato, que ainda nem tinha terminado de arrumar as coisas para ir embora no prazo que o patrão deu, ouviu o barulho e correu para o curral. Ajoelhou no barro ao lado do bicho, passou a mão no pescoço dele, falou baixinho, levantou o animal e fez ele caminhar quando a dor dava trégua, do jeito que se faz para a tripa não torcer. Mas estava sozinho, no escuro, sem remédio e sem ajuda. E o medo de perder a última coisa que lhe restava no mundo apertava o peito daquele homem. Eu sei o que é essa espera. Já passei noite assim, ajoelhado no barro de um curral, com a mão no pescoço de um animal, pedindo a Deus baixinho por um bicho que eu amava. E te digo, de quem viveu, é a noite mais longa que existe. O tempo não anda. Cada minuto é uma hora. A gente fica ali, pequeno, implorando por uma vida que não depende mais da gente. E foi no meio dessa noite que apareceu na porteira do curral, surgindo do escuro, a Celina. Ela tinha descido a rampa de cimento sozinha, no breu. A cadeira de rodas batendo e pulando nas pedras do caminho, as mãos dela ralando no aro para não despencar ladeira abaixo. Trazia no colo uma garrafa térmica de água morna e uma seringa de Buscopan que ela mesma tinha preparado, na dosagem certa, porque ela conhecia o manejo de cada cavalo daquele plantel melhor que o próprio veterinário. Ninguém a chamou, ninguém a empurrou. Ela veio, sozinha, no escuro, naquele corpo que o mundo dizia que não servia. Ela atravessou a noite para salvar o cavalo de um homem que o pai dela tinha tocado da estância. O Renato ergueu os olhos e viu ela ali. Não disse nada, ela também não. Ela só olhou para o cavalo. E então aconteceu a coisa que ninguém daquela história ia esquecer para sempre. O laçador, caído no chão da mangueira, fraco, no meio da dor, esticou devagar o pescoço e encostou o focinho na roda da cadeira de rodas da Celina. Aquele gesto lento, de propósito, que o crioulo só faz quando reconhece alguém de confiança. O cavalo que pensa antes de agir, que escolhe a quem entrega a lealdade, escolheu ela. Reconheceu, naquela mulher que o mundo descartou, o mesmo valor que ninguém tinha enxergado nele. E na varanda da sede, de camiseta e chinelo, com o chimarrão frio esquecido na mão, seu Hélio viu tudo. Viu a filha que ele trancou em casa, atravessando a noite sozinha. Viu o cavalo sem valor reconhecer ela. Viu o homem pobre cuidar do bicho como cuidaria de gente. E ali, calado na varanda, o velho enxergou enfim o tamanho do erro que tinha cometido a vida inteira. O laçador sobreviveu. O veterinário, na manhã seguinte, disse que para um cavalo daquela idade foi quase milagre. Crioulo velho é teimoso, ele riu. Não morre enquanto tem motivo para ficar. E aquele tinha motivo de sobra. 3 dias depois, seu Hélio chamou o Renato no escritório. Não pediu desculpa, não era homem disso, e a gente não muda um velho pampiano de uma vez. Mas abriu o mapa da estância em cima da mesa e apontou o dedo para o Rincão da Cruz, um pedaço de 80 hectares na divisa leste, com arroio, sombra e pasto bom. Não vou te dar a estância, disse o velho, nem emprego. Vou te dar uma chance. Tu e a Celina pegam esse rincão.
Se em 2 anos vocês fizerem ali alguma coisa que preste, eu reconheço esse casamento. E a Celina, que estava na porta, respondeu firme: O casamento não é moeda de troca, pai. Eu vou casar com o Renato porque eu quero, com a sua bênção ou sem ela. O rincão eu aceito porque é justo e porque eu tenho um plano. E que plano? Os dois começaram do zero no rincão da cruz. Ela com o computador no colo, ele com o laçador no cabresto. A ideia da Celina era simples e ninguém na região tinha feito ainda. Criar um núcleo de crioulos selecionados não pela beleza de pista, mas pelo temperamento manso, para o trabalho de ecoterapia. Cavalos de passo cadenciado, de alma calma, treinados para carregar com segurança crianças e adultos com deficiência. Ela sabia a genética, ele sabia o trato. E os dois, melhor que ninguém no mundo, sabiam o que significa depender de um animal para continuar tendo dignidade. O primeiro potro nasceu em agosto do ano seguinte, filho de uma égua mansa com o sangue antigo do plantel. A Celina escolheu o nome, chamou de Recomeço, e é com essa imagem que eu fecho o causo. A Celina na cadeira de rodas, na porteira do rincão da cruz, com o laçador velho pastando atrás dela, a cicatriz do flanco brilhando no sol da tarde. O Renato chegando a pé pelo campo, chapéu na mão, e o potrinho Recomeço trotando atrás dele como se fosse cachorro. Lá no fundo, as coxilhas da campanha se perdendo num azul que não tem fim. E no rosto da Celina, que não sorria fácil, que não confiava em ninguém, um meio sorriso, pequeno, verdadeiro, conquistado no osso. Porque o valor verdadeiro, meu amigo, quase nunca é o que salta aos olhos na primeira olhada. Tá no peão que ninguém quis, na mulher que disseram que não servia, no cavalo velho que não valia uma ferradura. Eu aprendi isso na estrada, e a campanha me ensinou de novo. Não é o mundo que decide o valor de uma vida, é o que essa vida faz com o que sobrou dela. E agora me diz uma coisa, antes de ir. O que é que te segura quando parece que já acabou tudo? Qual é o teu laçador? Aquela última coisa que tu não solta de jeito nenhum, porque sabe que ela te segura inteiro. Escreve aí embaixo nos comentários, que eu leio cada um por um. E se quiser ajudar o canal, clique no botão Seja Membro e faça parte da nossa comunidade. Os membros têm benefícios exclusivos, vídeos só para membros, selos, prioridade nos comentários e muito mais. Venha fazer parte da nossa comunidade. Te espero lá.